Boa noite, Déboras. Boa noite, amadas amigas. Eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês mais uma noite para juntas nós orarmos, clamarmos e também meditarmos na palavra do nosso Deus, né? Como é que vocês estão passando? Como é que tem sido aí esse tempo, né? Tão diferente que cada uma de nós tem vivido. E temos tido que fazer muitas mudanças, né, na nossa vida, no nosso tempo, na nossa casa, como mãe, como esposa, como donas de casa, enfim. Eu sei que não tá fácil, mas com Jesus no nosso barco, nós conseguiremos e chegaremos lá. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 11. Eu queria ler 3 versículos com você. Diz assim esses versículos: Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre vossos olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Escrevas nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra, que o Senhor jurou dar a vossos pais, como os dias nos céus sobre a terra. Amém? Quando eu leio esse versículo, sempre que eu leio esse versículo, eu lembro de uma amiga muito querida para mim, uma Débora nossa, a Ivone. Ela gosta muito de escrever versículos e ela tem testemunhos lindos, né? De como que Deus age através disso. E eu acho muito bacana, né? A gente usar esse recurso para alcançar o coração dos nossos filhos. Escrever versículos, né? A palavra de Deus, espalhar esses versículos pela nossa casa, nas portas, nos espelhos, onde a gente puder e tiver condição, né? Mas, amado, eu queria falar com você um pouquinho hoje sobre um tempo muito assim particular que eu estou vivendo, né? E, e tem me feito pensar muito como mãe, se eu aproveitei bem o tempo que eu tive com os meus filhos, né? Eu não sei a idade dos filhos de cada Débora, de alguns a gente até sabe, outros não. Mas você que já não tem mais os seus filhos em casa, assim como eu, talvez você se pegue como eu tenho, né? Pensado nos últimos tempos, se eu influenciei de alguma forma os meus filhos. E se eu influenciei, que tipo de influência eu fui? Eu fui uma influência positiva ou eu fui uma influência negativa? Enfim, nós, Déboras, mães de oração, a gente, cada uma de nós tem seus filhos, né, numa faixa etária. E para mim, que já não os tenho mais aqui comigo, eu tenho pensado muito nisso. E tenho procurado confiar que eu procurei fazer o melhor. Mas nós não somos perfeitos, né? Ninguém é perfeito. E o bom da gente saber que a gente está aqui em oração é saber que naquilo que eu não fui tão bem, a gente pode ter certeza que Deus vai nos dar a oportunidade, né, de levar isso para eles de alguma forma, mesmo que eles não estejam mais próximos de nós, né? Então você, mamãe Débora, que assim como eu já está com seus filhos adultos, saindo de casa para casar ou estudar, enfim, vivendo agora a vida deles, nós também podemos continuar sendo influenciadoras na vida dos nossos filhos, né? Agora de uma maneira diferente, né? Mas não podemos, não devemos deixar de influenciar positivamente a vida deles. Mas enfim,
o que eu queria falar um pouquinho hoje com a gente é você aí, Débora. Você, de que maneira você tem influenciado os seus filhos? E se você tem influenciado os seus filhos, você tem influenciado eles de forma positiva ou negativa? Aí você vai pensar assim, mas como que eu posso influenciar meu filho de forma negativa? Vamos ver a negativa primeiro. Como eu influencio meu filho de forma negativa? Eu influencio meu filho de forma negativa quando eu minto, quando meu filho me vê mentindo, pequenas coisas. O telefone tocou e você fala, quem é, filho? Quem é? Ai, fulano. Ai, fala que eu não tô, fala que a mamãe não tá. Você está mentindo, está ensinando seu filho a mentir, e é esse o exemplo que nós estamos dando para ele nesse momento. Eu influencio também de forma negativa quando eu permito que o ambiente familiar da minha casa seja ruim, né? Que ele veja pequenas discussões, por menores que sejam, entre eu e meu marido, quando ele presencia, me vê no supermercado com atitudes erradas, tipo, o caixa do mercado me devolveu um troco a maior e eu saio toda feliz da vida, olha, hoje eu saí no lucro. Eu estou ensinando meu filho que aparentemente isso daí não é um roubo. E a gente sabe que né? É pequenininha, é coisa pequena às vezes, mas que bacana, né? A gente poder parar para pensar nisso. Eu influencio meus filhos de forma negativa quando eu passo a mão na cabeça dele, né? Quando eu passo a mão na cabeça dele, quando ele faz algo errado na escola e eu sou chamada lá, e aí eu já vou pensando em vários argumentos para defender e, de certa forma, é passar a mão na cabeça do meu filho, né? Então, quando a gente perde essa oportunidade de correção, eu estou dando sendo uma influência negativa na vida do meu filho quando eu vejo ele assistir filmes e ver coisas na internet que ele não tem idade e eu não falo nada, não corrijo. Eu penso assim, hoje ele tem que saber de tudo. Tem sim, mas tudo tem o seu tempo, tem a sua hora e tem a sua forma de ser ensinado para os nossos filhos, né? São tantas as coisas, né, que a gente pode estar parando aí para pensar. Pensa aí um pouquinho em que áreas você tem influenciado seus filhos negativamente, né? E quando eu estava pensando nisso, eu lembrei de duas coisas. Eu lembrei da minha infância, de que minha mãe, ela sempre nos corrigia. E eu tenho várias experiências para contar da minha infância, que fui corrigida duramente pela minha mãe. Minha mãe era uma mulher enérgica, firme, mas uma delas eu queria compartilhar com vocês. Teve uma época que a gente passou uma situação financeira muito apertada, muito triste. Meu pai tinha feito umas negociações erradas no trabalho dele e ele perdeu dinheiro. E aí a minha mãe chamou a gente, chamou todos os filhos, os 5, pôs sentadinho e falou, olha, seu pai está passando por um momento difícil da vida dele, nós vamos ter que colaborar, vamos ter que ajudar. E de que forma que vocês vão ajudar? Vocês vão ajudar quando chegar da escola, os meninos vão vender, eu vou fazer uns salgadinhos e vocês vão vender, enfim. Era a forma que a minha mãe encontrou de ajudar aquele momento da família. E aí eu fiquei pensando, falo, poxa, ela poderia ter, ela e meu pai, resolvido aquela questão, ela poderia ter escondido de nós filhos aquele momento crítico que a família estava vivendo, mas não, ela nos deu a oportunidade de entender a vida, de amadurecer com aquela situação difícil e crescer com essa experiência,
né? Eu vi ali tantas coisas que a minha mãe ensinou a gente naquele momento. Ela ensinou o amor pelo meu pai, ela ensinou que a família tem que passar as lutas e as dificuldades juntas, né? E ela nos mostrou que a gente podia superar esse momento de crise, como de fato superamos, né? E todos nós aprendemos com essa lição, todos nós, toda a família, não só o casal, né? E uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês é da minha vida mesmo, né? Eu acho que eu fui uma influência negativa na vida dos meus filhos quando meu mais velho estava no momento da vida dele fazendo provas, né, para entrar num concurso, e ele tinha, esse concurso tinha várias fases, e ele, em determinado momento, ele teria que ir várias vezes para São Paulo. E aí eu já, mãezona, né? Aquela coisa de agasalhar os filhos debaixo das asas da gente, já procurei meu marido, falei, e aí, você vai faltar, né? Como é que você vai esquematizar aí? Precisa ver os dias que ele vai ter que estar em São Paulo para você levar ele, porque ele não sabe andar em São Paulo, né? E aí eu e meu marido já esquematizando como que a gente ia fazer para ajudar ele nesse sentido. Quando eu fui falar com ele, ele falou, mãe, não, de jeito nenhum. Meu pai não vai perder o dia de serviço dele para me acompanhar para fazer a prova. São muitas provas, são várias fases e não precisa disso. Eu já entrei na internet, já pesquisei metrô e eu vou, vai dar tudo certo, né? E como de fato foi e deu, né? E aí ele virou para mim e ele falou assim: por que que você tá querendo que meu pai me acompanhe, né? Você e meu pai já falaram que passaram por tantas coisas, agora é o meu momento, mãe. Deixa eu crescer com isso, né? Deixa eu ter as minhas experiências. E aí eu levei um puxão de orelha daquele do meu filho, né? Porque mais uma vez eu estava poupando, eu não queria que ele passasse pelo desconforto, pela. E é errado. É errado quando a gente age assim, querendo ser essa super mãe, essa super proteção. A gente tem que deixar nossos filhos viverem a vida deles, passarem as agrúrias deles, os momentos difíceis deles, porque só assim eles vão aprender a crescer e valorizar. E uma terceira situação muito bacana, né, que eu vivenciei foi na minha comunidade. Eu faço parte da liderança do departamento infantil da minha comunidade. E quando os meus filhos eram, né, pequenos, eram crianças, a gente desenvolveu um projeto para ajudar as famílias carentes aqui da nossa cidade, algumas famílias, né, carentes da nossa cidade. E a ideia foi colocar as nossas crianças, os nossos filhos, nós explicamos para eles, né, que Deus se preocupa e ama o próximo, e querendo ensinar esse valor para os nossos filhos, a gente colocou esse desafio aí de colocá-los. Eles eram divididos em equipes, sempre acompanhado com adulto, mas eles iam saindo nas ruas, batendo de casa em casa e pedindo um alimento. Eu expliquei para eles até, falei, olha, vocês vão ser muito bem-vindos e recebidos em algumas casas, mas em outras vocês não vão. Mas nós não podemos nos intimidar com isso, né? Porque Jesus também passou por tudo isso. E eu sei que assim foi uma experiência muito marcante, que marcou a minha vida e eu creio que a vida de todas aquelas crianças que participaram daquele projeto naquele ano. Elas tiveram experiências muito lindas de gente que acolheu aquelas crianças, que achou bonito, que incentivou, e também algumas tiveram, infelizmente, a experiência de algumas que bateram com a porta na cara deles, falaram que não tinha obrigação de ajudar ninguém, enfim. Eles viram os dois lados da realidade de quando você se propõe a ajudar. Quem vai ajudar
Quem quer ajudar e quem não quer, quem não entende isso. Mas, enfim, quando os alimentos foram arrecadados, eles mesmos montaram as cestas com os alimentos, e aí eu chamei alguns pais, nós chamamos alguns pais, para nos acompanhar na entrega. E a entrega era nos lugares mais carentes mesmo, né? Era nas algumas favelas, alguns barraquinhos que tem em alguns bairros da nossa cidade aqui. E aí, quando os nossos filhos chegaram lá, a proposta era a gente orar por aquela família, né? Eu expliquei para eles não se sentirem constrangidos naquele lugar, naquele ambiente, não demonstrar isso, né, para aquela família. Enfim, foi bem bacana e tranquilo com relação a isso. Eu sei que quando terminou, né, esse trabalho, o feedback que a gente teve de várias das nossas crianças é que eles ficaram assim impressionados e mais receptivos em doar mais, em amar mais, em olhar mais para o próximo, né? Eles começaram a valorizar a casa que eles tinham, a comida que eles tinham, as roupas que eles tinham, os calçados que eles tinham, a escola que eles estudavam, né? E foi muito bacana ver tudo isso na vida dessas crianças. Então, isso tudo eu estou compartilhando com você porque a gente precisa parar para pensar de que forma que a gente está influenciando os nossos filhos, como nós temos influenciado os nossos filhos. E agora eu quero passar para a parte positiva. Como que eu posso deixar esse lado ruim e passar a influenciar de forma positiva? E amadas, eu posso fazer tudo ao contrário, eu posso falar a verdade, eu posso dar bons exemplos, eu posso ajudar o próximo, mostrar para o meu filho que eu faço isso, mas nada disso é tão importante e especial quanto os nossos filhos olharem para nós e poderem enxergar Jesus na nossa vida. Eu queria que você guardasse isso no seu coração. Não adianta eu praticar boas obras, não adianta eu mostrar para o meu filho que eu sou uma boa mãe, eu não minto, eu procuro não mentir, eu procuro falar sempre a verdade, eu procuro ser honesta, eu procuro ser digna, mas nada disso se não tiver Jesus nesse pacote tem significado e importância que vão transformar a vida dos nossos filhos. Então, em resumo, o que eu queria dizer para você? Que a chave para nós sermos influência positiva na vida dos nossos filhos é a gente amar Jesus de todo o nosso coração, é a gente entregar a nossa vida a Jesus, é a gente viver para Ele, é a gente respirar Jesus, é a gente exalar o bom perfume de Cristo. E isso, minha amada Débora, não é fácil, não é brincadeira, não é uma coisa que eu faço, sabe, assim, de vez em quando eu visto uma roupa e, não, hoje eu vou ser de Jesus. Não, é a minha vida, é a sua vida diariamente, é o seu dia a dia, né? Então eu queria deixar esse desafio para você como Débora. E eu fiquei pensando na própria Débora, quando Deus chama. Lembra que a Vera sempre fala para nós de como que foi o chamado da Débora? Deus despertou Débora. Ela era uma simples dona de casa. A Bíblia não fala nem se ela era mãe, mas provavelmente era. Quero pensar que ela era. Ela tinha todos os afazeres dela. Mas a primeira coisa que ela se preocupou e que ela se prontificou é em ser uma serva, uma mulher de Deus. É se colocar na brecha em favor da vida do próximo, do outro.
E será que nossos filhos têm visto isso na minha e na tua vida? Tem visto você de joelhos por ele e por toda a juventude, pelos amigos dele, inclusive? Tem visto você clamando e orando pela nossa nação, para Deus nos livrar desses homens corruptos, da corrupção? Oh, Senhor, que Deus nos ajude, que Deus nos ajude a gente tomar a, a nossa missão mesmo, porque Deus nos confiou filhos, né? E Ele nos deu filhos para a glória dEle, para a honra dEle. Mas começa em mim, começa em você, começa no meu, no seu coração, começa nas minhas posturas, nas minhas atitudes, dentro de casa principalmente, com seu marido principalmente, com seu amado que Deus colocou do teu lado. Como que tem sido essa relação? Como que o teu filho tem visto essa relação de vocês dois, né? Comece em casa, e como é difícil, amadas. Como é difícil, eu acho que a casa da gente é o lugar mais difícil. Eu acho não, é o lugar mais difícil da gente servir a Deus. E eu quero te convidar a ser realmente, de fato, uma influenciadora positiva, uma mãe conselheira, uma mulher sábia, em qualquer fase da vida do seu filho. Você que tem seus filhos ainda aí com você, aproveita, se levanta, se coloca diante de Deus e aproveita todas as oportunidades que Deus está te dando para você influenciar o seu filho de forma positiva, de forma pontual, com relação a ele ser de Deus, a ele amar a Deus sobre todas as coisas. Eu queria que a gente orasse nesse momento, né? Pedindo a Deus que nos dê essa condição. Abaixa a sua cabeça e pensa aí no seu coração se você tem sido uma mãe influenciadora e se a sua influência tem sido positiva para o seu filho. Oh, querido Deus, amado Pai, eu quero colocar a minha vida, o meu coração, eu quero colocar a vida de cada uma das Déboras, desse grupo aqui de Casa Branca, de todas as Déboras espalhadas por esse Brasil afora, pelo mundo. Mães que entenderam, Pai, que sozinhas elas não conseguirão, Pai. Dá, Senhor, e ser um bom exemplo de vida para os seus filhos. Eu quero te pedir em nome de Jesus, Pai, eu intercedo por mim e por todas as mulheres que têm se levantado e que têm se colocado diante do Senhor nesta brecha, Pai. Nós clamamos por nós, que nós sejamos, Senhor meu Deus, levantadas, inspiradas pelo Senhor. Enche o nosso coração, Pai, de sabedoria. Enche o nosso coração de fé, Pai, para sermos testemunhas vivas nas nossas atitudes, em toda palavra que tem saído da nossa boca, que elas sejam palavras da verdade, de verdade, coerentes com o Senhor e com o teu ensino, Pai. Não adianta eu querer que meu filho faça aquilo que eu não faço, Pai. Por favor, Deus, transforma a minha vida e a vida de todas essas mulheres que têm estado aqui mensalmente conosco. Que caia no coração de cada uma de nós, Pai, o zelo e a responsabilidade pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro a Ti, Pai, quebranta o nosso coração, Pai, e nos leva para perto do Senhor. É a minha oração, meu clamor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Deus abençoe a sua vida, amada, seu coração, e fica com essa simples palavra, mas que nos desafia a viver mais perto do Senhor, como a palavra que a Cá trouxe o mês passado, que a gente não seja Marta, mas sejamos Maria aos pés de Jesus. Amém? Deus te abençoe e guarde a sua vida, a sua casa, a vida do seu esposo, a vida do seu marido, a vida do seu filho.
dos seus netos, dos seus sobrinhos e daqueles jovens que você tem colocado diante do Senhor. Em nome de Jesus. Até mais. Até amanhã, né? Amanhã tem plantão de oração. Um beijo no coração de vocês. Até mais.